São 9h07, existindo quórum. Em 11 de dezembro de 2024, declaro aberta a última sessão ordinária do Tribunal Pleno de 2024. Ordem do dia. Discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação as atas da sessão especial do Pleno, realizada em 4/12/2024, a sessão administrativa do Pleno, realizada em 4/12/2024, e a sessão especial do Pleno, em 5/12/2024. Desliga essa jossa aí. Fica para lá com isso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será simbólica. Os conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por aprovada as atas das sessões anteriores. Julgamento de processo. Processo de relatoria do conselheiro Manuel Dantas Dias. Processo número 004/2006-2017. Descrição, agravo de instrumentos. Secretaria de Estado de Gestão Estratégica e Administração, SEGAD. Agravante, Neudo Ribeiro Campo. Representante legal, Alexandre Ladielau Menezes, OAB 226. Indaga ao procurador se gostaria de fazer o uso da palavra. Passa a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Alô. Parte dispositiva do voto. Diante de tudo que foi exposto, voto no seguinte sentido: pela perda de objeto do agravo, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto e pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades de estilo. É como voto, presidente. Em discussão. Em votação. Como vota a conselheira Simone? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Bismarck. Conselheiro Brito. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Neto. Com o relator, senhor. Conselheira Silene. Com o relator, presidente. Então, declaro vencedor a unanimidade dos senhores conselheiros. O voto do relator declara aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 046/2024, TCE Pleno. Processo de relatoria da conselheira Silene Lago Salomão. Processo número 002-147/2020. Descrição: recurso ordinário em desafio ao acordo número 52/2020, TCE, Segunda Câmara. Segunda Câmara. Da Câmara de Dirigentes Logistas. Recorrente: Josiel Vanderlei da Silva. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Diante do exposto, considerando que as preliminares de prescrição de comprometimento do quórum não encontram respaldo nas normas vigentes, e considerando ainda que as alegações de mérito não foram suficientes para afastar os fundamentos do acordo número 52/2020, TCE Segunda Câmara, de sentido os pareceres do corpo instrutivo do Tribunal e do Ministério Público de Contas que acolheram a tese da prescrição, voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez que preenchidos os requerimentos legais de admissibilidade, pelo desprovimento, mantendo-se inalterado o acordo 52 da Segunda Câmara, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Eu me baseei numa decisão, do ministro Fachin, que vou ler aqui, a ADI 5509 de 2021. De outra banda, o procedimento prévio à instauração da tomada de conta especial, cujo prazo de duração era IN 0627 de 180 dias, mas tendo a instrução sido alterado, não há prazo próprio para o encerramento da fase preliminar. Deve ser encerrado o quanto antes, sendo que as irregularidades que tenham, porventura, sido nele identificadas somente serão iniciadas a fluência do prazo prescricional após a competente comunicação ao órgão de controle interno ou para o Tribunal de Contas do Estado, ou para o Tribunal de Contas. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Dantas, para discutir.
com todas as vênias de estilo, já adianto que vou abrir uma divergência em relação ao voto da minha distinta e querida colega conselheira, porque já em outra assentada eu trouxe voto no sentido de que vou colocar agora. Trata-se aqui de um convênio que teve, na sua fase interna, ele prescreveu lá na fase interna. Quando ele chegou ao tribunal para autuação, já estava prescrito. Isso foi demonstrado pelo controle externo, de forma bem detalhada, e também pelo Ministério Público de Contas. Portanto, não podemos considerar que o processo ele alcance duas prescrições. Então, quando ele chegou no tribunal, ele já se encontrava prescrito. Porque a data em que ele deveria prestar as contas é o marco inicial para a contagem da prescrição. Aliás, isso está, inclusive, expresso na nossa resolução número 10. É a data em que ele deveria prestar ou na data em que ele prestou. No caso aqui, foi uma descentralização de recursos. O primeiro tomador das contas não era o tribunal, era o órgão cedente dos recursos. E o órgão cedente, entre a data que ele deveria ter prestado contas e a data em que o processo foi autuado no tribunal, já tinha decorrido mais de 5 anos. Aliás, isso aqui já é uma matéria que já veio ao pleno. Eu tenho aqui, inclusive, um precedente de um voto recente, e que, por maioria, o resultado do julgamento foi exatamente nesse sentido. Claro que com o voto divergente da conselheira, que é um direito dela de fazer a sua cognição com toda a liberdade. Mas eu tenho aqui um precedente recente de um recurso, um recurso ordinário também, no mesmo sentido. Portanto, eu voto no sentido de que esse processo foi alcançado pela prescrição administrativa quinquenal. Em discussão, senhor presidente. Continua em discussão. Conselheiro Brito. Senhor presidente, também eu peço venha a nobre conselheiro para divergir do voto e acompanhar as manifestações do Ministério Público de Contas, da COGEC, e acompanhar o voto do conselheiro Dantas. Inicialmente, eu também apresentei vários votos em minhas relatorias nesse sentido, mas após discussões profundas aqui, inclusive com colocações em plenário do próprio doutor Diogo, no que diz respeito a convênios, que o Estado é uno e que, a partir da celebração do convênio, nós já temos essa incumbência de acompanhar, e mais ainda, 60 dias após o convênio, a prestação de contas. O Tribunal de Contas já deve atuar, e nós até discutimos aqui a possibilidade, inclusive o conselheiro Silene avançou nisso quando presidente, acompanhar esses convênios, encontrar uma ferramenta para acompanhar esses convênios. Portanto, eu acompanho aí, pedindo, venha a nobre conselheira, o voto divergente do conselheiro Dantas, no sentido da prescrição quinquenal. Até porque todos os demais processos que foram, que eu fui relator, foram apresentados aqui dentro dessa tese da prescrição quinquenal, por entender que, a partir da primeira prestação de contas, 60 dias após o convênio, está contando o prazo e nós podemos atuar. Se não atuamos, é porque não temos as ferramentas. Esse processo, veja só, é de 2009. Imagina, 2009, uma vida. Portanto, acompanho o voto do conselheiro Dantas. Divergente do conselheiro Dantas. Obrigado, senhor. Não havendo mais quem queira discutir. Presidente, na verdade, só para também Conselheira Simone. confirmar meu voto com os demais conselheiros aqui, o conselheiro Dantas, que divergiu, e o conselheiro Brito, né, que a ocorrência do período de tempo foi expressivo, né, nos dois eventos, que seria a data da apresentação das contas, que seria dia 30/12, e o conhecimento
pelo Tribunal de Contas. Então, assim, realmente foi mais de 5 anos, foi 6 anos e 2 meses. Então, eu também entendo que alcançou a prescrição, né, conforme o artigo 2 e 4 do inciso 2 da resolução. Então, meu voto, eu voto com o conselheiro Dantas e com o conselheiro Brito. Não havendo mais que queira discutir, vamos colocar os votos. No voto do conselheiro Bismarck. No voto do conselheiro Neto. Foi impedido, excelência. Então, o conselheiro Silene já manifestou. Então, declaro vencedor o voto revisor do conselheiro Manuel Dantas Dias, pela maioria dos senhores conselheiros presentes. E declaro aprovado o projeto, o qual constitui o acordo 047/2024, TCE. Processo de relatoria do conselheiro presidente, processo número 003-586/2024. Descrição: referendo de instrução normativa, a qual dispõe do dano para efeito de encaminhamento de tomada de conta especial do exercício 2025. Proponente, conselheiro presidente. Tendo em vista a distribuição antecipada do processo SEI, coloco em discussão. Não haver quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, com a sua... Como com o vota o presidente. conselheiro Bismarck? Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Brito? Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Neto? Qual? É o referendo do conselheira Silene, Pelo referendo, presidente. conselheiro Dantas. Pela aprovação. Declaro referendada a instrução normativa número 002/2024, TCE plena, a unanimidade dos senhores conselheiros. Projeto de relatoria do conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo número 002-235/2020. Descrição: representação, exercício 2020, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo julgado na primeira Câmara e encaminhado para o Pleno para apreciação do subitem 7.4, do subitem 7.4. 8.4 do acordo, senhor presidente. Isso aqui está 7.4 do acordo. 7.4 do acordo número 368/2024, TCE Primeira Câmara. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para o relator para fazer a parte da leitura do subitem do acordo em discussão. Senhor presidente, caros colegas, aqui trata de uma representação oriunda do Ministério Público de Contas, que buscava averiguar irregularidades nas estruturas do HGR, dado a recorrência de problemas na estrutura física do Hospital Geral, como alagamentos, por exemplo, nas UTIs, né? O processo foi instruído, julgado na primeira Câmara, em razão de improcedência, porque se identificou que a administração tomou as providências para corrigir as falhas estruturais do antigo prédio. Foram da época da representação para cá, que foi 2020, foram feitas algumas reformas e construído o bloco E, finalizado o bloco E do HGR. Então, a primeira Câmara, por unanimidade, entendeu pela improcedência, mas identificamos as reformas, né? Só que surgiu uma questão. Bom, as reformas foram suficientes para corrigir todas as falhas estruturais da estrutura física do HGR? Não sabemos. Então, ficou como sugestão, né, que foi aprovada no acordo, no inciso 7.4, submeter ao Pleno do Tribunal de Contas para incluir no PAF, né, no Plano Anual de Fiscalização de 2025, uma ação de acompanhamento, né, concomitância,
dessa Corte de Contas, com o objetivo de verificar os subitens 3.3.1 a 3.3.3 do relatório de inspeção 03/2020. Quais são esses subitens? São itens em relação à questão de segurança de incêndio, instalações elétricas, acessibilidade, eram problemas recorrentes do HGR. Verificar se com as reformas, né, com o novo bloco, isso foi suplantado, isso foi ultrapassado, né, abrangendo tanto as novas estruturas quanto as antigas e reformadas, no que tange à efetividade das ações implementadas pela CESAL no período de 2018 a 2020 para solucionar os problemas estruturais do HGR evidenciados à época. Então, a sugestão é incluir no PAF uma ação de concomitância para verificar realmente se as reformas, todas as providências tomadas pela administração da época até agora, foram efetivas e se a estrutura realmente está condizente, né, com o que a população almeja e necessita. A gente tem, muitos anos a gente já não ouve falar mais de alagamento na HGR, mas a gente tem que verificar em loco. Então, é uma sugestão ao Pleno de inserir essa ação no PAF de 2025. Eu só queria fazer só uma Coloca em observação, né? Eu discussão. participei desse julgamento, né? Foi na primeira Câmara, e o conselheiro Bismarck também colocou essa possibilidade diante desses fatos recorrentes, e na oportunidade a gente até chegou a discutir se não seria oportuno fazer uma determinação para a saúde para que fizesse a revisão de todas essas questões que foram elencadas no processo, tipo uma obrigação de fazer para... Mas, sim, mas o conselheiro entendeu que deveria ser um acompanhamento concomitante, mas, assim, eu acho que tem essa outra oportunidade, essa outra questão também, que a gente pode dar uma determinação como uma obrigação de fazer para que a Secretaria reveja tanto a parte estrutural do telhado, que toda é recorrente essa questão de alagamentos, tem a questão também de acessibilidade, que foi também mencionada, e realmente a representação ela não foi considerada improcedente porque foi tudo resolvido, né, diante quando foram apresentadas aquelas questões. Não foi isso que você Sim, foram feitas várias reformas. Então, tem essa outra alternativa bloco, também, eu não sei qual a mais viável, né? Mas determinação de fazer, eu entendo que quando você determina a gestão para fazer alguma coisa, isso incorre em custos, em despesas, né? Eu acho que, assim, a gente determina para fazer quando já identifica algum problema. O problema existe. E aí, resolva. Então, eu acho que seria mais até efetivo por parte do tribunal, né? E também até melhor para a própria gestão pública, a gente, se tiver que obrigar alguma coisa, a CESAL a fazer alguma ação, para corrigir já, sabe? Identificamos os problemas, olha aqui, então temos que corrigi-los. Eu acho que seria mais efetivo e até melhor para o próprio gestor. Certo. Após a ação de acompanhamento. Após a ação, se identificar algum problema, tal, olha, a parte elétrica está ruim, não tem acessibilidade, vamos resolver. Após a ação. A proposta mesmo, original, é essa, da gente ir lá primeiro e fazer a fiscalização, incluir no PAF, né? Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Presidente, eu declaro a minha suspeição nesse processo. Conselheiro Brito. O relator. Conselheiro Neto. Suspeita, excelência. Conselheira Silênio. Com o relator, presidente. Dantas. Pela aprovação, hein? Então, declaro aprovado o subitem 7.4, a maioria dos senhores conselheiros presentes. Processo número 002270-2024, descrição, processo de resolução, o qual regulamenta a implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Tendo em vista a distribuição antecipada do processo, sei e coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, Presidente, eu quero conselheira só- Silene.
Conselheiro Bismarck, eu queria fazer uma sugestão no artigo 1º dessa resolução. O artigo 1º diz o seguinte: efetivar estudos com vista ao planejamento e à promoção de ações visando a realização de atividades relacionadas à saúde ocupacional dos membros e servidores, mediante a institucionalização do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Eu queria propor um artigo, o artigo 1º, e um parágrafo nesse artigo. Eu queria que o artigo 1º, a minha sugestão, né? Fique instituído, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Parágrafo único. Para a viabilização do programa previsto no caput deste artigo, serão realizados estudos visando o planejamento e a promoção das ações por meio de atividades relacionadas à saúde ocupacional dos membros e servidores. Porque eu acho que, primeiro, a gente tem que instituir o programa e os estudos. É apenas essa observação. Não sei se Vossa Excelência acata, mas é a minha sugestão. Acato sem maior dificuldade. Então, não havendo mais quem queira discutir, foi acatada a sugestão da conselheira Silene. Como vota a conselheira Simone? Acompanho o relator com as sugestões da conselheira Silene, presidente. O conselheiro Bismarck é o relator, o conselheiro Brito. Com o relator, com a sugestão da nova conselheira. Conselheiro Neto. Igual os outros. Conselheira Silene já votou com sua modificação, o conselheiro Dantas. Com o relator, acompanhando a sugestão da conselheira Silene. Eu declaro aprovado o projeto, a unanimidade dos senhores, projeto do relator, a unanimidade, com o adendo feito pela conselheira Silene Lago Salomão. E declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo, resolução número 014/2024, TCE Pleno. Projeto de relatoria da conselheira Simone Souza. Descrição, processo número 0000122/0.10/2024. Descrição: consulta de proposta do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, consulente Paulo Sérgio de Oliveira Souza. Informo que esta presidência recebeu o pedido de sustentação oral do senhor Ezequiel de Almeida Mendes, por meio do seu advogado, doutor Gregório Costa Nunes, OAB número 1753, o qual deferi o pedido nos termos do artigo 156 do nosso regimento interno. Informo ao requerente que terá o prazo de, no máximo, 10 minutos para suas alegações, conforme o artigo 156, inciso 3º do regimento interno. Passo a palavra para o doutor Rogério Costa, Gregório Costa Nunes, para que possa fazer. A gente precisa confirmar se ele está aqui no plenário. Não identifiquei. Confirma se ele está aqui no plenário. Eu gostaria de... Consulta, excelência? Eu gostaria de perguntar se o doutor Gregório se encontra aqui no plenário. Ele fez a solicitação, foi concedida e ele não comparecendo, entendeu? Então... Mas consulta não teria necessidade de advogado? Não é uma consulta do IPC? Mas aí como tem previsão legal e houve essa solicitação... Mas em consulta? Em consulta. Eu acho que consulta não tem previsão para ter defesa oral, não. Eu também entendo que não teria necessidade, mas como houve e tem previsão legal, entendeu? Não tem conflito, não tem nada, não tem advogado. É porque isso aí é um posicionamento do tribunal, né? E ele nem dá em caso concreto, dá em tese, né? E ele é advogado do quê? De que parte? Pois é. Advogado do consulente? Porque o consulente é o MPC, né? Sim. Que já tem Segundo assento na a casa, informação né? aqui, ele era interessado e foi chamado no processo. Acontece que ele não apareceu, não vamos, entendeu? Dar sequência ao processo. Se ele fosse interessado mesmo, ele tinha pedido, tinha solicitado, e é um desrespeito solicitar e não aparecer, para começar. Entendeu? Então, indago ao procurador de contas se gostaria de fazer uso da palavra. Então, em discussão. Passa a palavra para a leitura da parte dispositiva do voto
à conselheira Simone. Obrigada. Desculpe, Simone, que eu Presen- já antecipei aqui. Bom dia a todos, bom dia, conselheiros, presidente. Esse processo é uma consulta formulada pelo Ministério Público de Contas, por meio do procurador Paulo Sérgio, né, que apresenta questionamentos sobre a interpretação dos dispositivos do Estatuto dos Militares do Estado de Roraima, que é a Lei Complementar 194/2012. Né? O ingresso, que seria o ingresso e critérios para a matrícula do curso de formação de sargentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Roraima. O controle externo, ele elaborou um parecer conclusivo, onde analisou profundamente as questões à base da legislação estadual, nacional, bem como as jurisprudências e doutrinas aplicáveis. Né? Inclusive, quero parabenizar aqui o Roosevelt, né, pelo parecer, realmente um parecer muito técnico, né, na qual vai, com certeza, dirimir todas as dúvidas aqui presentes. Foram analisados, né, foi questionado quatro situações, né? E esse caso ele exige uma análise de 4 pontos principais, que é a matrícula no curso de formação de sargento, que para poder ser matriculado tem que ter os requisitos legais e editalício, regulamentação normativa, formalização de requerimento, antiguidade do processo seletivo, aplicação do artigo 73, inciso 1º no processo seletivo e critérios de promoção ao final do curso de formação de sargento. Então, são 4 questões, né, são bem extensas, e eu vou ler o meu voto. Voto pela aprovação das respostas da consulta nos seguintes termos. A primeira questão, formulada pelo MPC. Em tese, qual seria a interpretação mais adequada do artigo 71A, parágrafo 2º, da Lei Complementar 194, no que tange à elegibilidade dos cabos dos quadros de praças combatentes e do quadro especial de praças para a matrícula no curso de formação de sargentos, considerando a expressão mediante requerimento. Fará jus a ser matriculado? O caput do artigo 71A dispõe sobre a promoção por tempo de efetivo serviço aos quadros especiais militares. Esse critério está previsto no inciso 6º do artigo 73 do Estatuto dos Militares do Estado de Roraima e visa promover o militar ao posto ou à graduação imediatamente superior, desde que preencha os requisitos da legislação específica, ou seja, aqueles definidos nas regras dispostas nos parágrafos do artigo 71A do Estatuto. A dúvida reside sobre os requisitos estabelecidos no parágrafo 2º, uma vez que o caso em tela trata do curso de formação de sargento, voltado aos cabos do quadro de praças combatentes e o quadro especial de praças, que almejam a graduação de 3º sargento no Corpo de Bombeiro. Vejamos o que diz o dispositivo. Artigo 71. Ressalvados o tempo de serviço diverso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, já averbados pelos militares estaduais, suas promoções nos quadros especial de oficiais da Polícia Militar e Bombeiro e quadro especial de praças, Polícia Militar e Bombeiro, serão processadas pelo critério de tempo de efetivo serviço, desde que preencham os seguintes requisitos. Parágrafo 2º. O cabo do quadro de praças combatentes e o cabo de quadro de especial de praças, ao completar 10 anos de tempo de serviço, estando no mínimo no comportamento bom, observada a antiguidade e a disponibilidade de vaga, mediante requerimento, fará jus a ser matriculado no curso de formação de sargento, o qual, concluído com aproveitamento, o habilitará a ingressar ou permanecer no quadro de praças especial, na graduação de 3º sargento de quadro especial de praças, definida sua antiguidade por meio da ordem de classificação no referido curso. Depreende-se, então, da leitura do parágrafo 2º do artigo 71A, que a matrícula do curso de formação de soldado não é automática, mas depende de alguns requisitos. Entretanto, antes de analisar a adequada interpretação do dispositivo em questão, é importante lembrar que o parágrafo 11 do artigo 22 do Estatuto dos Militares prevê um processo de seleção para acesso ao curso de formação,
que inclui exame de saúde e teste de avaliação física, ambos de caráter eliminatório. De plano, é possível perceber que não todos, mas apenas os militares que enquadrarem em determinada situação funcional, comportamental, física, de saúde, de habilidades e de conhecimentos, dentre outras, serão promovidos com base no critério do inciso 6º do artigo 73 do Estatuto dos Militares. Logo, a previsão de se instaurar um processo de seleção prévio ao curso de formação decorre da necessidade de se avaliar o cumprimento de partes desses requisitos. Portanto, é importante notar uma distinção entre a inscrição do processo seletivo para o acesso de curso de formação de sargentos e a matrícula para o curso de formação de sargentos. Desse modo, uma vez publicado o edital de abertura, o militar que desejar ser promovido por tempo de efetivo serviço aos quadros especiais militares deverá, primeiramente, efetuar sua inscrição no processo seletivo para o acesso de curso de formação de sargento. Nessa etapa, a comissão responsável avaliará o cumprimento dos requisitos definidos na parte inicial do parágrafo 2º do artigo 71A do Estatuto, para que a sua inscrição seja deferida. Então, o candidato ele deverá estar na graduação de cabo, compor o quadro de praças combatentes ou o quadro especial de praças do Corpo de Bombeiro, ter no mínimo 10 anos de tempo de efetivo serviço, estar no mínimo no comportamento bom. Na sequência, dão-se o exame de saúde e os testes de avaliação física, ambos de caráter eliminatório, nos termos do parágrafo 11 do artigo 22. Exceto para os candidatos que pertencerem ao quadro especial de praças. De acordo com o parágrafo 16 do artigo 171A do Estatuto, os militares do quadro especial de praças do Corpo de Bombeiro aplica-se única e exclusivamente os critérios acima listados. Vencidas essas fases, a comissão responsável eliminará, pelo critério de antiguidade, todos os candidatos que excederem o número de vagas disponíveis na graduação do 3º sargento, conforme quantitativo de vagas previstos no edital de abertura. Por fim, abre-se, então, o prazo para que os candidatos habilitados formalizem requerimento das suas matrículas no curso de formação de sargento. Logo, a expressão mediante requerimento fará jus a ser matriculado. Quer dizer que o militar que desejar ser promovido por tempo de efetivo serviço aos quadros especiais militares, uma vez classificado como habilitado no processo seletivo para acesso ao curso de formação de sargento, terá o direito a formalizar requerimento de matrícula no curso no tempo, prazo e forma definidos no edital de abertura respectivo. Questão 2. Em tese, considerando o princípio da especialidade da seleção da Lei Complementar 194/2012, que trata especificamente de promoções, estabelecendo a antiguidade no quadro como critério para tais fins, qual antiguidade deve ser considerada na seleção de candidatos para o curso de formação de sargentos, em cenários de limitação de vagas? A antiguidade da corporação, a antiguidade na graduação, a antiguidade entre os quadros ou a antiguidade para fins de promoção estabelecidos em seção específica. No que se refere à antiguidade, devemos, de antemão, distinguir dois aspectos. A antiguidade enquanto critério para a precedência hierárquica, que se referem aos artigos 26 e 27 do Estatuto dos Militares, e a antiguidade enquanto critério para a promoção, que alude ao inciso 1 do artigo 73 do mesmo Estatuto. No caso em exame, a dúvida reside sobre a antiguidade a ser aplicada no processo seletivo para acesso do curso de formação de sargento, voltado para os cabos de quadro combatente e o quadro especial de praças, que almeja a graduação para 3º sargento. Como foi dito na questão primeira, superadas as etapas de inscrição, exame de saúde, teste de avaliação física e um contexto do processo seletivo, a comissão responsável eliminará pelo critério de antiguidade. Todos os candidatos que excederem o número de vagas disponíveis na graduação
conforme quantitativo de vagas previsto no edital. Os candidatos, além do número de vagas, devem ser declarados inabilitados, enquanto que os candidatos dentro do número de vagas devem ser declarados habilitados para a próxima fase, que é a matrícula. Esse procedimento deve ocorrer em razão da regra prevista no parágrafo 2º do artigo 71A, que diz: observada a antiguidade e a disponibilidade de vaga, fará jus a ser matriculado no curso de formação de sargento. Nós não estamos a falar de promoção pelo critério de antiguidade, mas de classificação de candidatos para fins de matrícula no curso de formação. Segundo o critério de antiguidade, outras palavras tratam de utilizar a precedência hierárquica como critério de classificação e possível desempate, considerando que, no caso em tela, todos os candidatos estão na mesma graduação, que são os cabos. Aplica-se de acordo com o artigo 26 do Estatuto, 26, inciso 2, do Estatuto Militar, a ordem de antiguidade da graduação, salvo se houver precedência funcional diversa estabelecida em lei. Logo, a classificação dos candidatos pelo critério de antiguidade para fins de matrícula no curso de formação de sargentos deverá obedecer à ordem de antiguidade da graduação estabelecido pelo artigo 27 do Estatuto dos Militares, salvo se houver precedência funcional diversa estabelecida em lei. A questão 3, também vinda pelo MPC, em tese, conforme o artigo 72 e 73, inciso 1 da Lei Complementar 194/2012, que determina a antiguidade no quadro como critério para a promoção, como deve ser interpretada a aplicação a essa disposição no processo de seleção para matrícula em curso de formação limitados por vagas, garantindo-se a equidade e justiça entre os candidatos. Trata-se, então, mais uma vez, uma dúvida acerca da antiguidade a ser aplicada no processo seletivo para o curso de formação de sargentos, que almejam a graduação de terceiro sargento do quadro especial de praça do Corpo de Bombeiro. Conforme explanado já anteriormente, em resposta à questão 2, não podemos confundir a antiguidade enquanto critério de promoção, prevista no inciso 1 do artigo 73 do Estatuto dos Militares, com a antiguidade enquanto critério de precedência hierárquica, objeto dos artigos 26 e 27 do mesmo Estatuto. Também não podemos confundir a promoção por tempo de efetivo serviço prevista no artigo 73(6) do Estatuto, objeto desta consulta, e que obedece às regras dispostas no parágrafo 71A. Com a promoção por antiguidade, prevista no artigo 73(1) do mesmo Estatuto e que não é objeto dessa consulta e obedece outras regras. Então, pois bem, num processo seletivo, o quantitativo de candidatos é superior ao número de vagas disputadas. Na situação em análise, ou seja, para fins de matrícula do curso de formação de sargento, a lei estabeleceu a anterioridade como critério de classificação dos candidatos. De modo, é impossível a adoção do artigo 73 do Estatuto como critério de classificação, visto que o texto do dispositivo apenas elenca quais os critérios de promoção na carreira militar. O procedimento de classificação de candidatos exige a exigência de uma regra que estabelece uma ordem de precedência, e tal regra encontra-se assentada nos artigos 26 e 27 do Estatuto Militar, que regulam a precedência hierárquica militar, inclusive quanto à antiguidade na graduação. Logo, o inciso 1 do artigo 73 do Estatuto dos Militares não é aplicável em qualquer fase desse processo seletivo para acesso ao curso de formação de sargentos, voltados para os cabos de praças combatentes e quadro especial de praças que almejam a graduação de terceiro sargento do Corpo de Bombeiro. A questão 4, em tese, no processo de promoção, ao concluir o curso de formação de sargentos, com aproveitamento, qual o critério de antiguidade deve prevalecer para determinar a ordem de classificação? A promoção da graduação do terceiro sargento, a antiguidade do almanaque geral da corporação ou a antiguidade específica do quadro a qual o curso foi realizado?
a dúvida gira em torno do critério de antiguidade a ser aplicado na promoção da graduação de terceiro sargento. Previamente, cabe ressaltar que a obtenção de aproveitamento no curso de formação é o único requisito estabelecido para a concessão da promoção objeto dessa consulta. Assim, um aluno que não obtiver aproveitamento no curso de formação de sargento não fará jus à promoção à graduação do terceiro sargento no quadro especial de praça do Corpo de Bombeiro. No que concerne ao critério de antiguidade, a lei fixa a mesma regra em 3 dispositivos distintos. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 27, o parágrafo 7º do artigo 71 e a parte final do parágrafo 2º do artigo 71A do Estatuto dos Militares. A antiguidade na nova graduação será definida pela ordem de classificação obtida no curso de formação. Logo, a promoção à graduação do terceiro sargento no curso especial de praças do Corpo de Bombeiro deverá obedecer à ordem de classificação dos alunos com aproveitamento obtido no curso de formação, prevalecendo essa mesma ordem para efeito de antiguidade, conforme especificado no parágrafo 1º do artigo 27, no parágrafo 7 do artigo 71 e a parte final do parágrafo 2º do artigo 71 do Estatuto dos Militares. É como eu voto, presidente. Continua em discussão o relatório da conselheira Simone. Não havendo que queira discutir, como vota o conselheiro Bismarck. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Brito. Com a eminente relatora, senhor presidente. Conselheiro Neto. Com a relatora, senhor. Conselheira Silene. Com a relatora, presidente. Conselheiro Dantas. Com a relatora, presidente. Declaro vencedor o voto da relatora, a unanimidade dos senhores conselheiros presentes e declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo. A decisão normativa número 006/2024, TCE pleno. Processo 6, número 009976/2022. Descrição: recurso rescisório em desafio ao acordo número 029/2021, TCE pleno, da Prefeitura Municipal de São João da Baliza. Recorrente: Carlos Pedrosa Júnior. Indago ao procurador se gostaria de fazer o uso da palavra. Passa a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, caros colegas, esse processo é um recurso rescisório interposto pelo senhor Carlos Pedrosa Júnior em desfavor ao acórdão 029/021 do Pleno, que julgou a tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de São Luís do Baliza em decorrência da não comprovação da aplicação dos recursos pelo convênio 120/2004. Farei a leitura, então, do meu voto. Diante disso, voto coadunando com o controle externo e com o parecer do Ministério Público de Contas, voto da seguinte forma. Primeiro, conhecer este recurso rescisório nos termos constantes do exame de admissibilidade do referido proferido relator. Segundo, pelo provimento do recurso, com fundamento no princípio da segurança jurídica, bem como pela incidência da prescrição num acórdão 029/2021, pleno, aproveitando-se ainda das razões recursais a todos os responsáveis envolvidos. 3, da ciência do recorrente do inteiro teor da decisão a ser prolatada. E 4, pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais e regimentais. É como eu voto, presidente. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o conselheiro Bismarck. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Brito. Com a eminente relatora, senhor presidente. Conselheiro Neto. Com a relatora, senhor. Conselheira Silene. Com a relatora, presidente. Conselheiro Dantas. Com a relatora, presidente. Declaro vencedor o voto da relatora, a unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 048/2024. Processo número 004152/2021. Decisão: recurso ordinário em
desafio ao acordo número 041/2021, TCE Pleno, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINF. Aí, garoto. Obrigado. Secretaria. Recorrente, SME, Sociedade de Montagem e Engenharia Limitada. Representante legal, Henrique Eduardo Ferreira de Figueiredo, OAB número 270B. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, demais colegas, se trata de um recurso ordinário da empresa SME, Sociedade de Montagem e Engenharia, decorrente de uma auditoria de conformidade para examinar a regularidade do contrato de obra elétrica do Estado de Roraima, cujo objeto refere-se à contratação de empresa de engenharia para a construção da linha aérea de transmissão 69 QVA de interligação do distrito ao Bonfim, incluindo a revitalização no quilômetro 100. E Bonfim, 69, 34,5, 13,8 kV. Né? A primeira etapa no município de Bonfim. Ao analisar detidamente os autos principais, cujo julgamento gerou o acórdão 041, ora combatido, constata-se que a determinação para a citação ocorreu em 3/11/2016, conforme despacho da então conselheira relatora, constantes no episódio 137, página 137, tendo a publicação do referido acordo em 4/11/2021, conforme consta no episódio. Portanto, a publicação do acordo que suspenderia a contagem de prazo prescricional ocorreu após 5 anos, ocorrendo assim a incidência da prescrição quinquenal a ser reconhecida por este Tribunal de Contas, nos termos do artigo 2º, combinado com o inciso 1 e 4 do artigo 5º, ambos da Resolução 10. Assim, considerando os marcos interruptivos enquadrados no inciso 1 e 4 do artigo 5 da Resolução, sem existência nos autos de outra causa que suspendesse ou interrompesse o curso prescricional, é dever deste tribunal acatar o mérito no presente recurso e reconhecer a ocorrência da prescrição administrativa quinquenal. Diante do exposto, em consonância à Resolução 010/23 do Pleno, voto pelo número 1, pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme disposto no inciso 2, parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36 da Lei Orgânica, combinado com o inciso 2 do artigo 302 e artigo 307 do Regimento Interno. 2, pelo provimento do presente recurso ordinário para reformar o acórdão número 41/2021, TCE Pleno, e julgar extinto o processo 004501/2017, com resolução de mérito, nos termos do inciso 2º do artigo 487 do CPC, em razão da prescrição administrativa quinquenal, conforme na forma da Resolução 010/2023 Pleno, pela intimação da recorrente do inteiro teor da decisão, pela extinção da quitação à recorrente na forma do parágrafo 2º do artigo 202 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de acordo, que ora submeto aos eminentes pares, e pelo arquivamento do feito após cumprido as formalidades legais. Como eu voto, presidente? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto o conselheiro Bismarck? Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Brito. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Neto. Com a relatora. Conselheira Silene. Com a relatora. Conselheiro Dantas. Com a relatora. Declaro vencedor o voto da relatora, a unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 049/2024, TCE Pleno. Processo número
539/2024. Descrição do projeto de resolução, o qual institui política de acessibilidade e inclusão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Tendo em vista a distribuição antecipada do processo SEI, coloca em discussão. Não vendo quem queira discutir, coloca em votação. Como vota a conselheira Simone, que o projeto é seu. Deixa eu... eu gostaria de apresentar, né, o projeto de inclusão e acessibilidade, presidente, aos demais pares, instituir no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima a política de acessibilidade e inclusão. Essa proposta ela decorre de dados obtidos, né, de uma pesquisa na qual realizei aqui no tribunal, na intranet, onde 166 servidores responderam. Dentre eles, né, eram perguntas voltadas se a pessoa tinha alguma deficiência ou tinha alguém próximo dela com deficiência. 166 pessoas responderam. Dentre elas, 10 se declararam com alguma deficiência e 19 pessoas falaram, né, se declararam que cuida de alguém com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Como é de conhecimento de todos, eu tenho meu filho, João Antônio, que tem paralisia cerebral, e que ele é a minha grande motivação e assim, a grande inspiração na minha vida, da minha família. E a gente traz essa bandeira de realmente fazer que as pessoas tenham esse olhar, né, essa empatia e a inclusão dentro das instituições. A minuta ela foi compartilhada com os demais conselheiros. A conselheira Silene ela sugeriu 3 alterações no texto, na quais foi acatada, até realmente pela conferir maior clareza ao texto. Agradeço a conselheira, né? E destaco que também realizei uma alteração no artigo 7º, né, que eu mencionava anteriormente, que seria a comissão seria composta apenas por servidores com deficiência. Na verdade, até para dar mais ampliação a essa futura comissão que será instituída, né, eu acho que devem ser servidores, né, que não exatamente que tenha a deficiência. Então, eu acredito que, né, todos tiveram oportunidade de ler, e é algo que até exemplo do TCE Amazonas, que tem realmente a política instituída, e são poucos tribunais, se eu não me engano, o nosso agora será o 5º tribunal apenas, né? Então, a gente precisa realmente mudar esse olhar das pessoas, para que as pessoas com deficiência elas possam ser vistas e respeitadas, né? Então, é dessa forma, então, que eu submeto às vossas excelências o presente projeto de resolução para a deliberação. Como vota o conselheiro Bismarck? Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Brito? Pela aprovação, senhor presidente. Neto? Pela aprovação. Conselheira Silene? Pela aprovação, presidente. Conselheiro Dantas? Pela aprovação, com os cumprimentos à conselheira Simone pela iniciativa. Declaro vencedor o projeto da relatora, unanimidade, declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo, resolução número 015, TCE Pleno. Só para ilustrar aqui, fazer uma ilustração, entendeu? A gente já criou a comissão, entendeu? Da qual a conselheira Simone faz parte, a gente só está regulamentando agora o trabalho dessa comissão com essa instrução normativa, esse projeto de resolução. Processo de relatoria do conselheiro Joaquim Neto, processo número 0000288/2020. Descrição: recurso rescisório em desafio ao acordo número 046/2014, TCE, segunda Câmara, da Prefeitura Municipal de Caracaraí. Recorrente: Jairo Andrade Ribeiro Souza. Indaga ao procurador se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para o relator fazer o uso da parte dispositiva do seu voto.
pelo conhecimento, pelo provimento, com base na farta legislação existente e matéria bastante debatida e já pacificada. 3, para dar cientificação ao recorrente, pela extinção do débito, pela extinção de quitação a todos os responsáveis elencados na parte dispositiva do acordo 46 de 2014 da segunda Câmara, pela aprovação do projeto do acordo e pelo arquivamento do feito após as formalidades legais. O provimento do recurso garantindo efeito suspensivo e antecipação da tutela, reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente no processo que ora se analisa. Pronto? Já, presidente. Em discussão. Eu gostaria, não de apresentar voto divergente, mas de fazer uma pergunta só para esclarecer uma questão e eu apresentar o meu voto. Na resolução 010, nós aprovamos aqui o seguinte. Parágrafo 3º do artigo 8º da resolução. Diz: o marco inicial de contagem de prazo da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal. Tanto o Ministério Público de Contas quanto a COGEC entendeu que não houve essa ação, que seria o marco interruptivo para a contagem, conforme o parágrafo 3º. Eu gostaria só de que o nobre relator me desse assim, esse ponto, assim, não ficou muito claro para mim. Universitários. Aqui. Posso comentar? Sim, claro, por mim. Pode, ficar à vontade. Conselheiro Brito, na nossa resolução, número 10, eu também fiquei um pouco atento com essa questão. Fala do prazo de interrupção da prescrição. Sim. E no inciso 2 diz assim: por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, incidindo uma única vez. Isso é o artigo 5º da nossa resolução, certo? Perfeito. Lá no parágrafo 5º diz assim: podem ser considerados atos inequívocos de apuração do fato, a que se refere o inciso 2, que eu acabei de ler, os seguintes: determinação do tribunal para que o gestor instaure processo. E o 2, medida cautelar expedida em qualquer fase processual. O conselheiro acabou de falar que ele deu uma antecipação de tutela nesse processo, nesse recurso, para conceder o efeito suspensivo. Ou seja, ele deu uma cautelar. Certo? Antecipação de tutela é cautelar. Então, esta cautelar, ela se serve aqui como marco interruptivo para a contagem da prescrição neste recurso. Qual foi a data da cautelar? É na base. A data da cautelar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Porque isso é um prazo importante a ser visto, né? Se passou 3 anos. Até por conta dos próximos julgamentos, para a gente não... Deixa eu só ver aqui. Vocês hoje resolveram trabalhar, né? Em 24 de 1 de 2020. Foi. 24 do 1? 24 de 1 de 2020, recurso rescisório com efeito suspensivo. Isso. Então... Mas aí foi antes de enviar para o Ministério Público? Pois é, aí não conta, né? Aí foi para o Ministério Público mandou para o gabinete, aí o prazo está vindo. Depois do parecer do Ministério Público, até a presente data, decorreram 4 anos. Pois é, chegou no gabinete. A minha dúvida é, chegou no gabinete. Não houve nenhuma ação que configure o marco interruptivo. Simplesmente ela ficou inerte. Não, o marco interruptivo
Foi a propriamente decisão... dito, foi a cautelar. Não. Depois da cautelar que ele deu, o único despacho relevante que ocorreu no processo foi o parecer do Ministério Público. Perfeito. E de lá para cá, Não houve mais nada. O Por parecer isso- do Ministério Público foi quando? Foi 9/6/2009? Qual foi? 4 anos e 5 meses. Porque é o seguinte, é bom fazer no final, viu, conselheiro Neto, uma sugestão para Vossa Excelência, colocar no final esses prazos, que realmente facilita a gente. Porque eu coloco nos meus, então eu gostaria que os outros colegas colocassem também para facilitar. Porque uma luta para 9 fazer do esses 6 brotos de nós está no 9 de voto. 2020. 9 do 6. Assim, considerando o fato de que entre a data da emissão do parecer, 9 de 6 o de 2020. parecer 169/2020, que é de 9 de 6 de 2020, até a data atual, houve um interregno de 4 anos e 6 meses, sem que houvesse nenhum outro impulsionamento. Mas depois do Ministério Público vai para o gabinete do relator, Pois é. né? Mas teve a malfadada resolução que suspendeu o prazo, aguardando o óbvio, que era o entendimento de que o dano ao erário prescrevia. Houve esse sobrestamento que a minha tese nunca deveria ter acontecido. É um absurdo legal imaginar. Mas houve o sobrestamento e aí agora está prescrito tantos quantos dano ao erário se imaginarem. Esse sobrestamento foi no processo originário, não no recurso. O recurso nunca foi sobrestado, né? Foi no recurso. Não. Foi. Não, não foi Foi não. não. Não, foi no o processo. sobrestamento no processo originário atingiu o recurso. O ideal era uma vista. Né? Porque assim, o recurso ordinário... porque assim, o recurso ordinário é que caracteriza como é que se chama? O recurso ordinário, ele caracteriza o trânsito em julgado. Quando você faz o recurso ordinário, né, entra com o recurso ordinário, ele... Mas teve o efeito suspensivo no recurso ordinário. Não, esse aqui é um rescisório. Rescisório. Eu estou dizendo assim, o recurso ordinário, ele caracteriza o trânsito em julgado, não é isso? Não. Se está com recurso é porque não está caracterizado o trânsito em julgado. O recurso suspende Se a não, Não, decisão. porque é o seguinte, conselheiro, porque antes não se operava a prescrição, né? Antes não se operava a prescrição. Por Não, isso- uma ala entendia que não se operava. Sim, era Vossa Excelência o conselheiro Dantas, só Mas que era nós minoria. mas nós ganhamos, o Supremo entendeu como a Sim, gente. mas isso aqui é coisa futura. O pretérito é só vocês dois e não tinha Sim, valor mas aqui é para o entendimento. plenário, né? Não, mas era o entendimento que se tivessem, vamos supor, se fosse o nosso entendimento vitorioso, à época, nós não estaríamos dando tanta prescrição por conta do que o melhor do direito já indicava que ia ser. Não tinha lógica a outra tese. Tanto é que, por total falta de lógica, a outra tese foi rechaçada. O certo, para o direito naquele momento, era se aplicar a prescrição. Não tinha discussão. O problema é que não houve a coincidência de pensamento aqui, mas ela se coadunava com o melhor do direito. Aí o que foi que aconteceu? Houve essa sobrestação dos feitos que só deu margem Pra à prescrição. prescrição de um bando de dano ao erário que poderia estar no bolso do contribuinte. Olha, no caso aqui, em regra, o recurso ordinário, ele suspende a decisão, suspende o Certo. acordo. Mas quando o processo ordinário é julgado, Não, transito só- em julgado? Só para Tá. concluir o raciocínio. Ele suspende. Ao suspender, está correndo o prazo prescricional no recurso ordinário, está certo? Se transitar em julgado, certo? E não houver o recurso ordinário, só resta o rescisório. Aí veja só, o rescisório ele não tem efeito suspensivo, ele só tem o efeito devolutivo. Certo. Porém, neste caso, que eu diria até inédito, o
que não é regra isso também. O conselheiro Até reconhe- porque o é conselheiro- específico o recurso rescisório. São 3 situações só, né? O recurso rescisório. No recurso rescisório, quando ele é autuado, ele passa a contar um prazo prescricional. Novo, um prazo novo, que não tem mais a ver com o processo. Ocorre que, neste caso, como ele teve o efeito suspensivo concedido, ele devolveu Suspendeu o prazo, né? suspendeu o prazo e devolveu toda a matéria para análise. Ele deu quase que o status de um De um recurso, recurso ordinário, que já Portanto, não tinha mais como ser manejado. só que, aí o que aconteceu? O que me chamou a atenção? Nós temos que, na nossa resolução, que a prescrição intercorrente, ela só pode ser aplicada após o primeiro marco interruptivo, não é isso? Que, na regra geral, seria a citação. Neste caso, a resolução prevê que pode haver o outro marco interruptivo, que é a cautelar. Então, solucionou a questão do marco interruptivo. Aí contou, a partir do parecer do Ministério Público até a data de hoje, 4 anos. Então, aconteceu a prescrição intercorrente. Eu estou entendendo a dúvida do conselheiro Silene em relação à questão ao trânsito julgado. Esse recurso nosso rescisório, ele mimetiza a ação rescisória do processo civil. Isso. Tá? É ação, não é recurso lá. E trata-se de uma das exceções à coisa julgada, sim, porque a ação rescisória, ela quebra a coisa julgada. Depois que venceu todos os recursos, passaram os prazos, em situações bem Excepcionais, específicas, né? excepcionais, por isso que ele é bem restritivo. O nosso recurso rescisório também, a ação rescisória é bem restritiva, porque ela, de uma forma ou de outra, ela excepciona a regra da coisa julgada, porque já se passou todos os prazos recursais. Em situações específicas, quando se verifica, por exemplo, que faltou alguma evidência no processo principal que só surgiu depois, é uma das exceções, então a lei autoriza a excepcionar a coisa julgada, no nosso caso, em 3 situações específicas. Agora, que ocorreu o trânsito, ocorreu. O recurso rescisório, ele tem a força de excepcionar o trânsito, naquelas 3 situações bem específicas da nossa legislação. Por isso que a gente tem que observar muito bem isso aí, porque coisa julgada é um valor jurídico muito importante, é o que traz segurança jurídica. Enfim, então, só para suprir a dúvida de Vossa Excelência, que realmente ocorreu o trânsito julgado porque venceu todos os recursos possíveis, que eram embargo de declaração, recurso ordinário, passou o prazo. Tanto é que ela pode ser interposta, acho que até 2 anos. 2 anos. Não é isso? São 2 anos mesmo. 2 anos. Então, aí a gente fala em coisa soberanamente julgada, né? A doutrina fala assim, após o prazo da ação rescisória, você tem a coisa soberana julgada, que é um plus à coisa julgada. Mas que houve o trânsito, houve, o recurso rescisório, ele é exceção ao trânsito julgado. Então, isso no processo civil, quanto no nosso processo aqui. Eu acho que até a nomenclatura recurso, a gente teria até que rever, porque no processo civil é ação. Trata-se de uma nova ação. Uma nova ação, com partes, assim, todos os elementos das ações novos, né? Então, só nesse sentido aí, para esclarecer. Mas apesar da nomenclatura, a gente segue o mesmo rito do processo civil, inclusive com relação à decisão que vem a acontecer depois do recurso rescisório. O recurso rescisório ele não anula o acordo anterior, ele rescinde aquela decisão. E, nesse sentido, o Conselho foi feliz porque ele botou o termo correto aí, que eu vi. Não vai pedir, não. Eu não. Encerrou a discussão? Alguma sugestão do Senhor conselheiro? presidente, eu vou pedir vista do processo. Eu não fiquei convencido da tese do novo conselheiro. Eu concedo também vista da minha. ao conselheiro Brito Bezerra do processo número 00288/2020. Processo número 00690/2017 e 00440/19/2018. Descrição: recurso rescisório em desafio ao acordo número 28
028/2014, TCE, Primeira Câmara. Companhia Energética de Roraima. Recorrente, Alexandre Ferreira de Lima Neto e Augusto Alberto Iglesias Ferreira. Representantes legais, Alcide Conceição de Lima Filho, entendeu? OAB 185, José Fábio Martins da Silva, OAB 118. Indaga o procurador, gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Pelo conhecimento do presente recurso rescisório, uma vez que preenchido as disposições legais, pelo provimento do recurso rescisório, objeto do processo em conhecimento e análise, de acordo com a legislação exposta, pelo conhecimento do recurso rescisório, objeto do processo relacionado ao processo relacionado número 4019/2018. 4, pelo provimento do recurso rescisório, objeto do processo 4019/2018, acórdão 28/2014 do Pleno, para extinguir o feito principal, processo 4195/2017, com resolução de mérito, nos moldes previstos no inciso 2 do artigo 487 do CPC. Cientificação dos responsáveis, quitação na forma do artigo 2º pela juntada, pela aprovação do projeto de acordo e pelo arquivamento dos feitos, porque aqui nós estamos julgando 2 processos com uma fundamentação. A fundamentação de um vai para os 2. Aqui, tanto o recurso rescisório quanto o processo principal foram atingidos pela prescrição, por conta do sobrestamento dos processos. Conselheiro Netão, qual a data do recurso rescisório, da autuação dele? Deste modo, considero. Está em discussão? Em 28, a data da propositura do recurso rescisório foi 28/9/2017. 28/12/2017. Está aqui. Continua em discussão. Peço vista, senhor presidente. O conselheiro Bismarck Me pediu salvou, vista. Bismarck, eu estou em dúvida desse processo também. Hã? Porque, Brito, aqui diz assim, ó, o disposto dessa resolução aplica somente aos processos que não tenham ocorrido trânsito julgado. Só que o trânsito julgado, Processo de relatoria concedida à vista ao processo números 00690/2017, 0004, entendeu? 019/2018. Processo de relatoria do conselheiro Manuel Dantas Dias, incluído na mesa após o fechamento da publicação da pauta eletrônica, pedindo inclusão em vou mesa. passar com o Bismarck para ver. Questão, processo número 002-870/2024. Descrição. Projeto de resolução, o qual altera a resolução 05/2018, que aprova o manual de organização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Tendo em vista a distribuição antecipada do processo, coloco em discussão. Não sei se o conselheiro Dantas gostaria de fazer alguma consideração a respeito desse processo. Sim. Então, palavra ao conselheiro Dantas. Olha, é uma proposição do conselheiro Bismarck, que foi distribuído para a minha relatoria
E do relatório que eu apresento, apenas foram feitas algumas alterações de ordem formal, nada que alterasse o âmago da proposição. Na verdade, são duas alterações básicas aqui, que já era da proposição do conselheiro Bismarck. É a criação da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas e renomeação da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas para Divisão de Governança e Projeto de Tecnologia da Informação. Aí, por iniciativa da DIGAF e encaminhada pelo presidente, foi, digamos assim, alinhada na mesma proposição umas outras alterações relacionadas à divisão de assistência à saúde e divisão de contribuições e encargos sociais. Não teve grandes modificações, não. A proposição do eminente conselheiro foi preservada com pequenas alterações, mas para atender à técnica legislativa. Somente, presidente. Em discussão. Não vendo quem queria discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? É pela aprovação, presidente. Conselheiro Bismarck? Só falta votar contra agora. Conselheiro Brito? Pela aprovação, senhor presidente. Conselheira Silene? Pela aprovação, presidente. Conselheiro Dantas já votou. Declaro vencedor voto do relator, Volta o unanimidade. conselheiro Netão. Ele saiu. Tem que esperar ele chegar. Vamos aguardar 2 minutinhos para o Netão voltar. Ele, apesar de mais novo, a próstata dele já está abalada. Fez exame, né? Como é que é? Fez exame? Presidente, como eu já votei, vou pedir licença a me ausentar 2 Presidente. minutos aqui com a parada técnica. Dei 3 minutos aí de parada técnica. Tá. Não, deixa ele terminar aqui, que aí depois vai ser a apresentação, a gente vai ter que afastar as cadeiras, que aí é a apresentação dos conselheiros Bismarck, do conselheiro Dantas, entendeu? E posteriormente, eu acho que vocês estão A enrolando, minha vocês aqui é não, rápido, aqui é vocês rápido. não estão querendo fazer a eleição do cara lá. Não é possível, só meu controle. Conselheiro Neto, faltou só seu voto aqui. Então, declaro vencedor o projeto de lei à unanimidade, declaro aprovado o projeto, o qual constituirá a resolução número 016/2024, essa é plena. Então, agora a gente abre uma coisa, 2 minutinhos aqui para que as meninas possam rearrumar aqui, para a gente fazer as apresentações. Segundo o conselheiro Bismarck, os velhos procuraram o Eu tenho que mictório. aproveitar enquanto não estou novo. Porque logo eu já deixo essa condição. Tá? A diferença é que só vai no Oi, esse vídeo tá bem na nossa cara. E, ó, Você prefere a apresentação daqui mesmo? daqui. Ou ali na frente? Ou a gente vai colocar o Você vai passar? Eu passo. Que é para passar, né? Já foi licitado, né? Quantas empresas? Vê a documentação de habilitação. Show? Não. Vocês não mexem no imóvel. Não, tem que ser o da Electrolux lá. Ó. Tá por aí. Não, quem montou lá, quem foi trocando da placa. Aí daí esse O problema é o controle que não tá aqui. Pra poder mexer. a nova placa do É esse? E ele não mexe a letra? não. Tanto é que ele não acende quando ele abriu o fluxo, ele acende lá dentro. Por isso que ele tá pegando É, aqui. essa letra. Não, a gente já solicitou
Nova dessa. É? Vai trocar, colocar nova. Deu um pau aí, não tá aí. Aí, pronto. Sobe ela aí. Do lado que dá mais força. Isso. Alô? Alô? Acho que aí Alô? saiu, né? Pronto. Alô? Não, saiu um pouquinho só. Coisa nova um pouquinho. Força tudo lá. Convido os senhores conselheiros a tomarem assento plenário para dar continuidade a... Ah, ela vai. Tá ligada. Já deixa o teto, né? Ficou bom. Deixa eu fazer o teste. Aqui vai pra frente, aqui vai pra trás. Tá bem. Tá dizendo os caras estão enrolando aí, tá querendo boicotar essa eleição, pelo que eu estou vendo. Por que tu saiu de lá? Hã? Não, porque vamos fazer uma apresentação aí. Eu o Bismarck, o Manuel, depois vai ter eleição da presidência. Calma. Conselheiro Dantas. Conselheiro Dantas foi... ele foi neurologista ainda. Acho que sim. Saiu. Acho que voltou de novo. Não, tá bem pro olho. Hoje é seco, é frio lá. Senta aí, Rússio, do lado aí. Então, reconstituído, vamos dar continuidade à sessão com a apresentação do conselheiro Bismarck Dias de Azevedo, presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, sobre as atividades desenvolvidas no biênio 23 e 24. Conselheiro Bismarck. Alô, senhor presidente, caros colegas, eu quero pedir a paciência de vossas excelências, 10 a 15 minutinhos para fazer um resumo desse trabalho de 2 anos de gestor de informação. Coube para mim a honra de ser o coordenador, né, desse grupo de trabalho. Ele nasceu como um grupo de trabalho. Os membros, né, Carlos Fernando de Araújo, Roberto River, Primo Amélio. Esse comitê foi pensado justamente para a gente ter uma composição multifacetária, né, não só com o pessoal da TI, mas com quem trabalha com os recursos financeiros, com a execução orçamentária do tribunal, e também com o controle externo, né, que é o motor aqui desse tribunal. Então, esse comitê, ele surgiu ainda um pouco antes da eleição do conselheiro Célio. O conselheiro Célio já ciente da necessidade de a gente aprimorar o nosso setor de TI, né, antes mesmo da eleição dele. E a gente já tinha um compromisso de criar esse grupo de trabalho. E assim que o conselheiro Célio tomou a presidência, né, foi eleito, e já criou... Alô? Alô? Acho que está desligado. Alô? Alô? Está desligado. Alô? Agora? Então, em 16 de janeiro de 2023, o conselheiro Célio criou o grupo de trabalho, né? Ele era destinado para aperfeiçoamento e reestruturação do setor de TI do Tribunal de Contas, e por meio da portaria 6 de 2023. A nossa primeira reunião, ela durou quase 8 horas. Acho que até o Roosevelt estava presente, né, Roosevelt?
Nós começamos pelas 9, foi na 11h21. Esse horário está errado. Nós começamos foi às 9 horas da manhã. E encerrou às 15h03 da tarde. Direto. E onde nós identificamos as principais necessidades do tribunal nesse setor, né? E também as providências, as soluções que nós deveríamos começar a tomar, né? Passando, aí nós fizemos o nosso diagnóstico nessa reunião e algumas outras depois, fizemos o diagnóstico da situação do Tribunal de Contas, com sistemas defasados, com não atendimento de novas solicitações para novos sistemas, o setor não conseguia atender. Cita aí como exemplo o sistema de convênios, que a gente, né, idealizou, começamos a desenvolver, mas a pandemia retirou os servidores e nunca foi para frente. Então, o setor não conseguia atender as demandas do tribunal e os sistemas que nós já tínhamos estavam defasados, né? A quantidade de servidores bem reduzida, o investimento em TI bem baixo, né? E necessidade de alguns equipamentos de hardware, de segurança, também de software, né? Mas, nas discussões do comitê, a gente chegou, olha, para primeiro, antes de a gente solicitar recurso, a gente tem que apresentar economias, tem que apresentar diminuição de despesa para ter até mesmo mais legitimidade para solicitar mais investimento. Então, começamos a conhecer os outros tribunais de contas, como é que era a composição do setor de TI dos tribunais de contas, né, da época, fizemos algumas visitas. E aí nós temos aí o gráfico, né, que nós tiramos, desenvolvemos aí, como é que é cada tribunal. Cada tribunal tem a sua necessidade específica, né. Temos dois extremos aí, né, que é a questão do Pará, que é quase 100% servidor efetivo, que integra o setor de TI, e no outro extremo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é tudo terceirizado. Tem 1 ou 2 servidores de TI, o resto é tudo terceirizado. Bom, avaliando isso, o nosso tribunal, na época, e até hoje é assim, mas já vai mudar, nós tínhamos mais servidores comissionados do que efetivos no setor de TI. E foi uma das nossas resoluções, sim, foi um dos nossos problemas, nós identificamos. Temos que inverter isso aí, né? Seria necessário inverter, porque a regra é o servidor efetivo. Bom, aí a evolução do orçamento, depois da presidência do conselheiro Célio, né? Aumentamos aí quase 341% no orçamento do setor de TI, e a gente já vê esses resultados com novos projetos sendo já implementados esse ano, nós vamos falar lá para frente. Tecnologia da informação não é despesa, é investimento, e aí já fica já de primeira mão, né, agradecer o presidente por ter essa visão. Foi na sua presidência que isso mudou, tem que ser relatado isso aí. Se não fosse a decisão da presidência, não teríamos isso aí, não adiantava nada o comitê apresentar todas as informações, tá? E aí nosso plano de ação, como eu falei para vocês, comitê, olha, a gente tem que apresentar primeiro o resultado, vamos economizar, vamos procurar onde é que a gente pode cortar a despesa, para depois pedir aumento de alguma coisa. E aí, por exemplo, o sistema de recursos humanos que nós tínhamos, ele estava totalmente defasado, não atendia às necessidades. E aí havia o início de um processo licitatório, onde uma proposta que era para ser contratada pelo tribunal envolvia aí, ó, R$2.870.000 por ano para adquirir, né, mais a despesa mensal. Durante os trabalhos do comitê, né, nós participamos de um evento de TI, de tecnologia da informação, com vários tribunais, foi lá na Bahia, promovido pelo Ministério Público da Bahia. E lá nós tivemos contato com o sistema Atenas, implementado no Ministério Público do Tocantins, fizemos a troca de telefones, fizemos o networking, e hoje
a gente tem um sistema muito melhor que esse que ia ser contratado e com custo zero. Então, aí já é uma economia de R$ 2.870.000. O data center, que a gente também precisava, e eu vou mostrar como é que era o nosso data center antigamente, que é uma estrutura que protege todo o nosso hardware. Temos equipamentos aqui bem caros, e estavam acondicionados uma estrutura que não era ideal. O custo de um data center era de R$ 6.215.000. O comitê atuando juntamente com o Ministério Público do Estado de Roraima, né, identificamos que ele tinha um data center que estava sem uso completo, e é por meio de contato com o Procurador-Geral do MP, né, ele cedeu uma parte do data center dele para nós usarmos, né, fizemos a ligação via fibra ótica direto com o MP de Roraima, e não tivemos que ter essa despesa aí de R$ 6.215.000. Mais o serviço de impressão, que a gente também conseguiu economizar aí R$ 120.000. Então, conseguimos uma redução de despesa aí de R$ 9.205.000 nesses 3 processos aí. O RH, que conseguimos, 0.800, não tem nem custo mensal, pagamos nada, né? E o data center também, o custo foi só fazer a ligação direta da fibra ótica. E a gente vai usar aí juntamente com a MP. O MP cedeu para nós uma parte do data center. Quando o número é positivo, nós teremos quanto em verde, 9.205.350 para estar verde, é verdade. Essa foi economia. É verdade. Não foi despesa. E aí, fizemos algumas propostas, né? A contratação da fábrica de software. Nós entendemos que, para o Tribunal de Contas, para a nossa realidade, fazer igual o TCE de Minas, que terceirizou 100%, não seria o ideal, mas também fazer igual o TCE do Pará, que tem todo o seu setor de TI com concursados, nós também não teríamos condições, dentro da nossa realidade. Identificando que a gente necessita de novos sistemas. Então, a gente identificou que seria necessário, claro, dar uma implementada nos nossos efetivos, mas também contratar terceirizados. Não de uma forma plena, mas iniciando aos poucos, né? Também investir em inteligência artificial, adquirir a licença de uso e o concurso para 6 analistas de TI, que foi uma necessidade que nós identificamos, muito assim, premente mesmo, né? O nosso efetivo, o corpo efetivo de TI, estava bem defasado. E deixa eu voltar ali, né? Deixa eu voltar. Espera aí. Aí. Então, o custo total, né, dessas novas ações, 3 milhões. Frente à economia que nós estávamos conseguindo, acabou que não foi nenhum custo muito alto, porque a gente economizou quase 3 vezes mais. Então, essa foi a proposta do comitê. Vamos cortar onde pode cortar, para poder solicitar novos investimentos. Foi o que fizemos. Nosso data center, né, em 2012, como é que era aí? Né? Isso aí era para pegar fogo rapidinho. Né? 2014 teve uma reforma, melhorou um pouco, mas não era o ideal. Tá? E fizemos um acordo com a MPE, né? Acordo de cooperação. Não, pera aí, para um pouquinho, eu dou o start, tá? Deixa aí, tela plena. Isso. Esse é o data center, é a estrutura que a gente deveria comprar, mas como o MPE tem, e ela está ociosa, ele não usa 100% do seu data center, ele cedeu uma parte para nós, a um custo zero, tá? Então, passa o vídeo aí, só para mostrar, pode passar, Gabriel, o vídeo. Tem um videozinho do que é um data center. Revestimento fibrocerâmico para contenção de incêndios por até 120 minutos. 100% monitorado via web por sistema CA Ninsoft. Sistema de refrigeração a gás ecológico e de alta performance. Leitos e calhas de alta densidade para cabeamento lógico. Acesso biométrico termofacial e por impressão digital. Extinção de incêndio redundante FM200 Kimitron.
Sistema de predição de incêndios Vesda de última geração. Iluminação. Só um resumo, tá? O acesso é bem restrito, com reconhecimento facial. Não é qualquer um que tem acesso. São só servidores cadastrados que podem ter acesso. Todo o sistema de refrigeração, 100%. De anti-incêndio também. Tudo isso para proteger os nossos equipamentos que beiram aí algumas dezenas de milhões de reais. Tá? Então, hoje, essa é a nossa estrutura que nós usamos. Vou passar. Sistemas implantados, né, nesse biênio, né? Projeto Primeira Infância, plenário virtual, o CIA, tá? Ainda está para ser implantado, mas até o final desse ano nós vamos implementá-lo. No SEI teremos um chat GPT para consultar, para fazer o que for possível. Você trabalhando no processo SEI, você pode pedir ajuda de uma IA, que ela vai analisar até o seu próprio processo ou analisar informações que tem na internet para tirar alguma dúvida. Isso já vai estar dentro do SEI. O motor da IA é o ChatGPT, que hoje em dia é o melhor. O módulo SEI Julgar, o Tiquiri também, que foi fruto de várias conversas entre o comitê, que seria necessário. E o Atenas. O Atenas é o sistema de RH que eu tinha falado, que nós conseguimos 0800 também, com o MP do Tocantins, que ele é muito mais que um sistema de RH, é um sistema de gestão. Então, vamos implementar os módulos. O RH é apenas um módulo do sistema Atenas. Né? Está faltando o Alice, né? Isso é TCU, aí vamos falar do TCU depois. Então, há sistemas que já estão aqui implementados. Né? Módulo SEI Julgar, né? Certidão negativa de forma eletrônica, todos esses sistemas foram implantados em 2023, 2024. E aí a proposta da composição, né, da DETIM, com as alterações já elencadas, a divisão de governança de TI foi um exemplo que nós tiramos lá do Tribunal de Contas do Paraná. É o contato do setor de TI com todos os setores administrativos do Tribunal de Contas. Nós tínhamos muita dificuldade em licitar produtos de TI. Né? Mouse era difícil, porque tinha necessidade do setor e não conseguia fazer, por exemplo, um termo de referência bom, e aí demorava muito, ficava indo e voltando. Esse setor, essa divisão, ela tem essa função também de ajudar a elaboração de estudos técnicos preliminares, de termos de referência, no sentido de dar mais velocidade aos processos internos aqui do tribunal, em relação principalmente a demandas de hardware. Né? E a coordenadoria de desenvolvimento de sistemas, porque, claro, com esse contrato de fábrica de software, vamos ter várias demandas. A função principal é fazer esse link entre o tribunal e a empresa que vai ser contratada, né, de desenvolvimento de sistemas. E aí é o que eu já falei, mais ou menos, o que a gente conseguiu operacionalizar nesse biênio, né? O sistema Atenas, o SEI Julgar, o portal da transparência, o CIA, que até o final do ano já vai estar disponível a todo mundo utilizar essa ferramenta de inteligência artificial, né? Os acordos de cooperação aí, conselheiro Silene, aí está o TCU, ó. O TCU abrange, já está assinado, isso, o Alice. Já temos assinado esse acordo de cooperação a fim de buscarmos sistemas que já foram desenvolvidos pelos tribunais e que eles podem nos ceder a custo zero. TCE Paraíba, nós já fizemos também, né? E o concurso, que está para ser realizado em janeiro. Né? Terceirização, a Fábrica de Software, o processo, o pregão já foi realizado, estamos agora na fase de análise de documentação para ver se a empresa que ofereceu o menor preço realmente ela tem condições de prestar o serviço. Né? Em Rondônia, por exemplo, quando ela fez a licitação, apenas a 17ª colocada foi contratada. As 16 anteriores não atendiam os requisitos. Então, essa fase é muito importante da gente estar com uma lupa bem
firme para poder contratar bem, né? Contrato de assinaturas, né? Para utilizar sistemas de IA, né? Para a gente começar a utilizar a inteligência artificial aqui no Tribunal de Contas. E o outsourcing de impressão, que é locação de impressoras e não mais adquirir impressoras. Novo data center, né? Novos equipamentos de hiperconvergência, contratação de backup em nuvem, vamos mais que dobrar a nossa possibilidade de backup, né? Mas é uma outra segurança que nós vamos ter. E novos equipamentos, suporte também, computadores novos, acho que a maioria aqui já trabalha, todo mundo trabalha com 2 telas, né? O computador novo, isso não era regra antigamente, isso se deve já ao reforço orçamentário que o presidente Célio deu ao setor de TI, entendeu que era necessário, e a nossa meta para os próximos anos é que ninguém vai ter um computador com mais de 5 anos de uso. A cada 5 anos está todo mundo trocando de unidade nova. E aí já são os projetos para o próximo biênio, que eu já conto aí com o novo presidente, seja ele quem for, né? Também manter o mesmo apoio que o conselheiro Célio deu para o setor de TI, né? Esse sistema aí já novos sistemas, são sistemas contratados e elaborados, desenvolvidos para a empresa que nós vamos terceirizar, que nós vamos contratar. Então, já temos aí 4 sistemas em mente, né? Para o ano que vem, que é o sistema de acompanhamento de transferências voluntárias, a gente acabou de falar aqui no pleno, questão de convênio, lá de 2001, né? Hoje, eu não sei se era 2001 ou 2009, e só hoje a gente está apreciando. É acompanhamento concomitante, esse sistema é para isso. Mas não só convênio, qualquer tipo de transferência voluntária. Exemplo, emendas. Tá? Seja elas de parlamentares federais ou parlamentares estaduais. Né? Informatização do cartório, e aí 2 sistemas para o controle externo, tá? Que aí é uma demanda do próprio controle externo. Como a gente tem um membro que é o diretor do controle externo, ele participa das nossas reuniões, já conseguimos definir o que seria a necessidade do controle externo no que diz respeito a sistemas de informatizados. Né? Treinamento, e isso é um foco principal sim, um valor muito forte, uma conclusão do comitê. A gente tem que treinar 100% dos servidores para usar a IA. A IA, ela traz um benefício de produtividade gigantesco, né? E aí, mas para isso a gente tem que, não adianta só contratar a IA, pagar a assinatura, tem que treinar todo servidor a usar a IA. Então, um treinamento contínuo, né, para que a gente consiga implementar a cultura nos nossos servidores, sejam membros, né, auditores, a utilizar a IA para fins de produtividade. E terceirização, concurso, né, várias outras ações para o biênio 2025-2026. Né? Bom, aí eu quero agradecer também a todos os membros, que esse trabalho é fruto de várias reuniões, de várias discussões, né? Agradecer o Carlos Fernando de Araújo Freire, que está aqui, né? O Roberto Riverton, não sei se ele está aqui, acho que ele está de férias, e o Amélio também, que também sempre, né, contribuiu muito nas discussões e nas nossas próprias conclusões, e principalmente, né, para fechar, o conselheiro Célio, pela visão, né? Nada disso seria possível se não fosse o apoio do nosso presidente. Tá. Arrumado. Isso aí a IA já deu uma arrumada, entendeu? Ele está arrumado, bonito não, arrumado. Isso é o benefício da IA, ó, tá vendo? Mas, conselheiro Célio, parabéns pela visão, parabéns pelo investimento, parabéns pelo apoio. Nada disso seria possível se não fosse Vossa Excelência. Desde o início,
as nossas conversas em 2022, as nossas conclusões, o senhor sempre foi, cumpriu o que o senhor conversava com a gente. E então, fica esse agradecimento. Acho que aqui eu posso falar em nome de todo o Tribunal de Contas, porque isso é um avanço necessário. Nós estávamos um passo atrás, mas já começamos a caminhar para acompanhar tudo o que o mundo hoje moderno exige, né? E ter os benefícios que a tecnologia da informação traz para toda a gestão pública. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era só isso, senhores. Eu queria agradecer a todos vocês aí pela paciência e pela atenção. Muito obrigado. Alô? Em primeiro lugar, agradecer as palavras elogiosas, mas dizer uma coisa a vocês, todos. Conselheiros, servidores, nada se faz sozinho. Desde que a gente assumiu aqui, a gente disse que a gente ia dividir a administração com todos os conselheiros. E todos os conselheiros, todos os 6 primeiro e depois 7, quando entrou a Simone, têm sido parceiros no sentido de nos ajudar nessa questão administrativa. Tu ficaste responsável pela questão da TI, o Brito ficou responsável pela questão do marco de desenvolvimento, o Dantas ficou responsável pela questão pedagógica da escola de conta, a Silene ficou responsável pela primeira infância, depois que a Simone chegou, entendeu, se integrou à primeira infância e já chegou com a questão das pessoas com necessidades especiais, entendeu, e que a gente já votou hoje, criou a comissão, votou e que deve ser dado andamento, entendeu? E o Netão é aquele que dá o apoio geral, complementa a todos, entendeu? É que fiscaliza todos. Pessoal, que ele nem olha. Mas eu só queria dizer, era obrigado a vocês por ter nos ajudado para que o tribunal pudesse dar um passinho a mais à frente, entendeu? Porque aqui nós ficamos, talvez eu e o Dantas e a Silene somos os que menos vai ficar, mas vocês, os demais aí, têm 30 anos pela frente aqui nesse tribunal. Então, que dê sequência a esse trabalho para que a gente possa ter resultados positivos. Agora, nós vamos ouvir a apresentação do conselheiro Manuel Dantas Dias, o presidente da Escola de Contas, sobre o relatório das atividades da Escola de Contas no biênio 23-24. Diogo. Presidente e diletos colegas, não fiz as transparências que o conselheiro Bismarck fez. Vou tentar ser rápido, primeiro para não cansar os colegas, segundo porque 13h tem jogo da seleção brasileira. Aliás, eu me equivoquei de propósito, é o Botafogo, campeão da Libertadores e brasileiro que joga com 13h. Bom, presidente, a missão da Escola de Contas foi sempre de ampliar e caprichar no programa de capacitação, tanto dos servidores como dos membros e também dos jurisdicionados. Dentro desse propósito, em 2023, para ser bem breve, nós fizemos 11 cursos de capacitação realizados pela escola e 3 de outras instituições, com o apoio da Escola de Contas e mais 82 inscrições. Em 2024, nós fizemos 7 cursos de capacitação, atingindo 500 capacitados, 500 pessoas que foram treinadas. 8 cursos de capacitação com o apoio da ESCOM
e 97 inscrições de servidores e membros da Corte em 43 eventos. Essa soma, 2020, 23 e 24, nós atingimos um número de 1.538 capacitados. É um número expressivo, considerando que a nossa Escola de Contas é a menor do Brasil. Nós temos, efetivamente, 3 funcionários somente dentro da Escola de Contas. Mas, claro, com o apoio da administração, e aqui vai o agradecimento já antecipado ao conselheiro Célio, nós conseguimos essa marca. Essa marca é expressiva para o nosso tribunal. De forma que são esses modestos e singelos dados que eu queria apresentar aos colegas. A parte mais detalhada, os senhores e senhoras poderão ver nesse compêndio que nós estamos apresentando. E, para ser breve, eram essas as impressões que eu queria apresentar da nossa Escola de Contas, que tive o apoio da presidência e de todos os colegas, evidentemente. Muito obrigado, presidente, por esse momento. Cumprimentando Vossa Excelência aí pelo número de pessoas capacitadas, eu quero perguntar que 527 servidores foram capacitados na primeira infância. Sim. Né? Então, vai para mais de 2.000. Que não sim. foi diretamente pela escola, mas tem a ver com essa questão. Teve a logística da escola, né? Aumentar aí a nossa... Obrigado. Tá? Eu estou preocupado com a eleição da presidência, não passa meio-dia, o horário de meio-dia, depois de meio-dia não pode mais fazer eleição para presidente.